Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou o professor Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar sempre aqueles temas polêmicos, sempre escolhendo aí o que pode te ajudar bastante nas suas provas, nas futuras provas que você venha fazer, Enem, vestibular, não sei o quê. A gente, por assim dizer, vai tentando cercar alguma coisa, né? Que a gente percebe que existem como tendências, por assim dizer, de aparecer para você. Hoje nós vamos falar de uma questão aí, que ela é uma questão importante hoje em dia. Não vou mentir de forma nenhuma, já teve uma importância um pouco maior no passado, mas pode aparecer também, se lembra no passado muito recente, por sinal. O que é que nós estamos falando aí? Eu estou me referindo a essa questão da chamada legislação ambiental no Brasil. Mais recentemente nós tivemos a presença a formação do novo Código Florestal, né? Já no início do século ali. E o surgimento desse novo Código Florestal, naquele momento, o que acabou acontecendo? Pipocava em tudo que é canto as questões. Hoje em dia, já não é assim aquele arroz de festa de prova, né? Mas nós acabamos tendo que ainda é muito significativo. Primeira coisa, nós temos que perceber aí o que é essa questão dessa legislação ambiental no Brasil. Você já sabe muito bem, a gente já conversou muito sobre isso. O Brasil é aquele país que tem uma imensidão territorial gigantesca, né? E uma parte significativa dele aí acaba ocorrendo o quê? Existe uma gigantesca formação florestal, que é a floresta amazônica. Que nós sabemos, e não somos só nós, o mundo inteiro tem uma certeza absoluta disso, que existe, por assim dizer, hoje os olhos do mundo estão voltados para isso. Olha a Amazônia, mas voltados principalmente devido à importância dessa Amazônia, e por outro lado, por ela, a maior parte dela se encontrar em território brasileiro, o governo brasileiro não é um cara assim que trata de cuidar, de zelar por esse grande patrimônio da humanidade aí, né? Então isso é muito ruim, e não é ruim assim apenas e exclusivamente para a imagem do Brasil lá fora, né? É muito ruim que, por exemplo, muitas políticas internacionais, até mesmo a busca por recursos através de empréstimos, na hora que nós necessitamos disso no Brasil, abertura de novos mercados, vai lá e se cobra. Mas será que vocês merecem tudo isso? Porque a cobrança que nós fazemos de você é cuidar dessa questão ambiental. E o que a gente vê a todo instante é que isso não está se realizando, tá? Então, devido a isso, o governo do Brasil teve que fazer mudanças. Mas essas mudanças, elas não ocorrem apenas e simplesmente devido a uma pressão internacional, né? Nós encontramos muitas vezes que existe o quê? Como eu falo em pressão internacional, eu estou me referindo a outros estados, outros governos, outras instituições públicas sobre o Brasil. Nós temos hoje uma preocupação muito grande também por parte da sociedade civil organizada. O que ela faz? Nesse caso nós temos essa bela imagem aí do Greenpeace. Como você sabe, o Greenpeace talvez aí está entre as duas maiores organizações de ação ambientalista no planeta, né? Mas não é só ele, não é só a WWF. No Brasil nós temos aí uma quantidade grande de outras organizações, outras ONGs, que também historicamente acabam fazendo o quê? Uma pressão sobre o governo, sobre os diferentes poderes, para ser criada uma legislação. Porque essas são pessoas que elas acreditam que se nós continuarmos nesse mesmo ritmo de exploração, a tendência natural nossa vai ser qual? Vai chegar um determinado momento aí que não vai mais se sustentar. Nós vamos começar a passar por dificuldades e dificuldades muito grandes, né? Então, devido a isso, nós acabamos tendo, como eu já falei para você, que devido a essa pressão de grupos organizados de outros estados, de organismos internacionais, finalmente a gente achou de colocar no papel tudo isso. E recentemente o Brasil tratou de fazer o quê? Tratou aí de criar
o nosso Código Florestal Brasileiro, né? Em que consiste esse Código Florestal Brasileiro? É ali que está distribuído, por assim dizer, ali que está catalogado todo o território brasileiro no que diz respeito à sua relação, a relação humana com essas reservas naturais que nós temos aí. Tá? Então ali foi criada toda uma legislação que mostra exatamente como deve ocorrer a preservação de nossos recursos naturais, como nós devemos nos comportar frente a essa questão ambiental, né? Então, o que acaba acontecendo com esse Código Florestal? Esse Código Florestal, ele é, por assim dizer, um documento gigantesco, né? Difícil de ser entendido. Vai existir uma quantidade muito grande de particularidades, como acontece com toda a legislação, né? Ela tem que ser complexa para basicamente não deixar falhas, não deixar buracos, onde possa ser interpretado de uma forma, digamos assim, não muito honesta, que tratem, por sua vez, de não punir alguns crimes, nesse caso ambientais, né? Então essas são características fortes. Dentro desse Código Ambiental Brasileiro aí, desse Código Florestal Brasileiro, por exemplo, nós temos o quê? O caso de que em cada região brasileira as propriedades rurais, elas devem manter, elas devem preservar uma determinada área, um determinado percentual de mata nativa. E é claro que esse percentual ele vai se alterar, se lá no norte ele é muito elevado, já no sul do Brasil ele diminui muito significativamente, tá? Mas geralmente nossa preocupação muitas vezes é aqui a tal da prova, a tal do vestibular e Enem. A tendência que a gente vê naturalmente é fazer o quê? É justamente isso, preservação dessas diferentes áreas. A questão da preservação relacionada com a chamada mata ciliar. Você sabe muito bem o que é essa mata ciliar, né? A mata ciliar é aquela formação de vegetação nativa que se encontra próxima aos rios. Ela tem uma função essencial, ela deve ser preservada. Por quê? Primeiro, que ela diminui o assoreamento do rio. O assoreamento ele consiste em um mecanismo, por assim dizer, que a erosão ela vai começar a carregar para dentro dos rios, a erosão hídrica aí, quantidade muito grande de sedimentos. São solo, rocha, areia e assim por diante. Assoreia o rio. A enchente vem, ele alaga com uma facilidade muito grande. Então a mata ciliar ela tem essa função, não é mesmo? De fazer o quê? Digamos que ela serve como uma forma de proteger as barrancas do rio contra essa erosão. Mata ciliar também tem a função de fazer o quê? Reter a umidade da chuva. Choveu, se não tiver a mata ciliar, a água corre, desliza todo, escorre aí para dentro do rio. Muitas vezes esse rio já assoreado leva o quê? Leva a presença de enchentes. A mata ciliar ela retém uma parte dessa umidade e ela vai fazer o quê? Lentamente, depois que para a chuva, ela vai tratando de alimentar esse rio. Senão a água vai embora, o rio tende a secar, né? E além disso, também as nossas provinhas, eles gostam de falar disso aqui, ó, das chamadas unidades de conservação e proteção integral, né? Então, nesse caso aí, nós temos uma região que ela é presente lá no Parque Nacional de Anavilhanas. Essa é uma das primeiras categorias que nós temos aí, dessas regiões, dessas áreas de proteção ou unidades de conservação. O que significa essa proteção integral? Então, o próprio nome está se referindo, está mostrando para nós o que trata de ser isso aí. Isso não é nada mais, nada menos que uma área, que uma região, onde ela é intocável. Ali dentro, você não pode tratar de desenvolver nenhuma atividade econômica, tá? Nenhuma mesmo. Principalmente nós percebemos que ela só pode ser utilizada para quê? Turismo e pesquisa científica, né? Mas existe um outro conjunto de unidades aí, que são também o quê? Essas unidades, aqui ó, as unidades de conservação integral. Existe
diversas modalidades entre elas. Por exemplo, ela pode ser uma estação ecológica, que no Brasil hoje nós temos na quantidade de 98, pode ser um monumento natural, né? São 47, um parque nacional estadual, que são 417, uma reserva biológica, um refúgio de vida silvestre. Então, todas elas são aí, por assim dizer, modalidades que nós encontramos dentro. Não fique se preocupando muito você entender exatamente o que funciona, qual é a característica principal. Guarde com você o seguinte, que essas áreas, que elas são classificadas, catalogadas como de proteção integral, existem problemas e problemas muito grandes se houver, por exemplo, uma interferência humana ali. Quer dizer que se for lá um nativo e cortar uma árvore vai ter um problema muito grande? Eu acredito não, até por conta de que a fiscalização aí, ela é uma fiscalização um pouquinho mais difícil. Tá? O que essa legislação busca, e ela tem conseguido muitas vezes nessas áreas de proteção integral aí, é fazer com que ocorra o quê? Ocorra justamente uma diminuição, e isso acontece, da ação dos grandes desmatadores, que seriam representados principalmente pela indústria madeireira. Né? Então, você pode muitas vezes, e acontece, de você ter essa atividade da indústria madeireira em outras regiões de forma ilegal. Né? Muitas vezes vai lá o governo, o Estado brasileiro, principalmente através do IBAMA, trata de fiscalizar isso e gera multas, muitas vezes gigantescas. Mas se pega esse tipo de ação, é encontrado esse tipo de ação numa área de conservação dessa, você pode ter certeza que o problema vai ser um problema muito maior. Tá? Então você tome cuidado com isso, entender um pouquinho como é que funcionam essas áreas aí, pode te ajudar e ajudar aí muito. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.